apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Senhor, tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, papai, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, meu Deus e meu Pai, meu Rei, meu Senhor. Para a tua glória e em nome de Jesus Cristo, eu me achego a ti, ao trono da graça, para receber graça em tempo oportuno. Eu chego com ousadia diante da tua presença, pelo novo e vivo caminho pelo qual fomos consagrados pelo sangue de Jesus. Para a tua glória, que esta palavra seja revelada aos teus filhos. Para a tua glória, que este apostolado seja revelado à tua igreja. E isso para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que seja revelada aos sinceros de coração. Como o Senhor disse, aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados, serão fartos. E isso para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Amém? Quem pode falar amém? Pode se assentar aqui em Santo André. Graça e paz a vocês de Santo André. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet, no Facebook, no YouTube, no nosso site, nos grupos de WhatsApp, né? Agora já são mais grupos, né? MGA Caraguatatuba, MGA Macaé, MGA Bahia, MGA Santo André, MGA Brasil. E o MGA está se espalhando por toda a terra para a glória de Deus. Em breve, MGA em Seropédica, Rio de Janeiro. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Hoje é a sexta parte da mensagem, que já é uma série de ministrações. A sexta parte tem por tema os fundamentos da graça. Parte 1, 2, 3, 4, 5. Hoje a parte 6. Dia 16 de novembro de 2016, a sexta parte. Você que está me ouvindo agora, talvez é a primeira vez que você está me ouvindo, né? Ou está começando agora pela sexta parte, ouça as anteriores, tá? Entre no nosso site www.graçaeapostolado.com. Graça sem o C cedilha. www.gracaeapostolado.com. Vai ter a página inicial,
tem um link, Os Fundamentos da Graça. Ali você encontra parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, e esta é a 6ª parte. E o meu assunto de hoje é sobre mais um importantíssimo fundamento da graça, que na lei não era, mas na graça é. Na graça, nesta nova aliança, nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, a morada aonde Deus habita. E eu quero falar um pouco sobre isso. Toda igreja em graça tem que ter como fundamento os crentes como o templo do Espírito Santo, né? E não um local, não um templo de parede de tijolo. Mas primeiro eu vou te mostrar como que era na lei, para que você veja como que é na graça. Olha a posição verbal. Na lei era, na graça é. Abre sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 7. Por favor, 2 Crônicas capítulo 7. Eu vou te mostrar como que era na lei. Mas nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, a lei, o fim da lei é Cristo. A lei terminou em Cristo. Agora eu vou fazer a comparação. E você entendendo essa comparação bíblica que eu vou te mostrar, você vai perceber quantos lugares estão ensinando errado, né? Quantos pastores ensinam errado, mesmo com a Bíblia nas mãos, ensinam o povo de Deus errado. Primeiro eu vou te mostrar como que era, depois eu te mostro como que é. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 15. 2 Crônicas é um livro da lei, da velha aliança, do Antigo Testamento, o Antigo Pacto. Eu vou ler para que você saiba, veja como que era. Não é mais assim. Por quê? Porque Deus fez uma nova aliança em Cristo. Eu vou te mostrar como que era na velha. 2 Crônicas 7,15. Deus disse na lei, era assim. 2 Crônicas 7,15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Está vendo? 2 Crônicas 7,15. Na lei, Deus habitava em um lugar. Na lei, o templo era a morada de Deus. Mas na graça, nós somos a morada de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você vai perceber nesta ministração a diferença de como que era na lei e como que é na graça. Olha lá, ó, 2 Crônicas 7,15, Deus disse na lei, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Por quê? Porque aonde Deus se manifestava era em um lugar, em um templo. Na lei era assim. Então a pessoa, ela precisava ir até o templo para que Deus se manifestasse na vida dela. Na graça isso mudou. Na nova aliança isso mudou. Deixa aberto o 2 Crônicas 7 e abra 1 Coríntios 3, para você ver a diferença de como que era e como que é. Aliás, 2 Crônicas 7, o assunto aqui é a dedicação do templo, a consagração do templo. Vamos ver aqui, deixa aberto 2 Crônicas 7, abre em 1 Coríntios 3, para que você compare na sua Bíblia, não fique somente no que eu estou falando, para você ver que não é o que eu acho, é o que está escrito. 1 Coríntios 3, verso 16, olha lá, e deixa o 2 Crônicas 7 aberto. 1 Coríntios 3, 16, Paulo já começa perguntando, Coríntios 3, 16, não sabeis vós que sois, olha lá, ó, sois o quê? Algumas Bíblias diz santuário, outras versões diz templo, né? Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Está claro ou não está claro? Aqui já está a diferença. Então, um dos fundamentos da graça é que nós somos o templo de Deus. Nós, os crentes, as ovelhas, os eleitos, os escolhidos, os chamados, os predestinados, nós que estamos em Cristo, somos o templo de Deus. Nós somos a morada de Deus. Nós somos o santuário de Deus. Não é mais como era na lei. Na lei era um templo mesmo. Na lei era o templo de Salomão, o templo de Davi, né? Na lei era um santuário. Não, na lei. Agora na graça, nós somos o santuário. Quem está entendendo? Nós somos o templo. Paulo disse em Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Quer dizer, ele habita em nós. Mudou muito. Coisa que na lei Deus não habitava no ser humano. Deus não habitava no homem por causa que o homem tinha pecado. Mas, na graça, Jesus tirou o pecado, aí Deus pôde habitar. Está percebendo? Por que Deus não habitava na lei no ser humano? Porque o homem era um pecador. Na graça, o homem não é mais um pecador. Porque ele foi justificado. Então, por ser justificado, ou por ter sido justificado, Paulo disse, quem está em Cristo, nova criatura é. Então, na lei, o homem era um pecador, na graça, o homem é uma nova criatura. Sendo nova criatura, o Espírito Santo pôde habitar nele. Na lei não habitava por causa do pecado, mas na graça, como tirou o pecado, então o Espírito Santo hoje habita em nós. Resumindo, nós somos o templo do Espírito Santo. Quem está entendendo? Estou falando. Quem está entendendo? Diga comigo, eu sou o templo do Espírito Santo. Diga, eu sou o santuário de Deus. Diga, Deus habita em mim. Faz assim, ó, Deus não está aqui. Faz assim, ó, Deus está aqui. Agora, nesse assunto eu vou ter que falar algo, né? Mexendo nesse assunto aqui eu vou ter que falar algo. Você vê que nós estamos em Santo André, São Paulo. Você que está na Bahia, Sergipe, Aracaju, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro. Nós estamos em São Paulo. Aqui em São Paulo teve um homem que construiu, isso é uma piada, né? O Templo de Salomão. E ele anuncia na rádio, anuncia na televisão que Deus está lá. Que Deus habita lá. Isso é uma mentira e biblicamente uma heresia. Porque Deus, vamos ver. 1 Coríntios 3 está aberto, não está? Volta lá em Atos. Deixa o Coríntios aberto também. Vamos lá em Atos para você ver. O que a Bíblia diz? Atos 17. Abre aí. Atos 17. Vamos ver o que a Bíblia diz. Porque se estiver escrito, eu creio no que a palavra diz. Né? Se eu estiver errado e a palavra mostrar que eu estou errado, então eu estou errado e a Bíblia está certa. Porque a palavra não erra. Atos 17. Quem já achou Atos 17, diga amém. Atos 17, verso 24. Veja aí. Um dos fundamentos da graça é o assunto que estou falando agora. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não é uma parede, não é um local, não é um lugar alto, baixo, largo, estreito, comprido, pequeno, grande. Não. O templo do Espírito Santo sou eu, é você. Nós somos. Vamos ver isso na Bíblia. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo, Atos 17, 24, coloca o dedo aí, acompanha comigo a leitura. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não é, senhor Edir Macedo? Não é o que a sua Bíblia diz também? A minha diz isso. A sua também diz? Eu vou ler de novo, porque vai que alguém, né? Atos 17, verso 24. Está vendo esse dedo aqui que Deus te deu? Pega esse dedo abençoado e coloca assim na Bíblia, na palavra de Deus, e vê o que a palavra de Deus diz. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra,
Sublinha com essa caneta. Pega a caneta e sublinha. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Está claro ou não está claro? É o que a Bíblia diz. Aí o homem aparece dizendo que Deus está lá. Eu não posso deixar de crer na palavra de Deus para crer num homem, seja ele quem for. Está claro ou não está claro? Nada contra ninguém, nada pessoal, nada contra ninguém, né? Um diz que Deus está lá no templo de Salomão. O outro diz que Deus está lá em Aparecida do Norte ou do Sul, sei lá onde. Deus não está não, abençoado. Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em nós. 1 Coríntios 3,16. Você não sabe que nós somos o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Ele não habita num local, ele não habita num lugar. Esse local, esse lugar, diga, sou eu. Ah, papai. Então, senhor Edir Macedo, quer que eu lhe chame de mentiroso ou de herege? Qual dos dois? Herege é aquele que distorce uma verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus, que você tem uma igual a minha. A verdade não sou eu. A verdade é a palavra de Deus. O senhor não tem uma Bíblia? Você tem uma Bíblia, não tem? Tem várias Bíblias. Então a verdade é o que diz na minha e na sua e em todas as Bíblias. Que em Atos 17, 24, deixa claro que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, dizer que Deus está lá no templo de Salomão, das duas uma. Ou é uma mentira, ou é uma heresia. Para mim é as duas. É uma mentira e uma heresia. Quem está entendendo? Se é que a Bíblia está certa. Se é que a Bíblia é a verdade. Quantos creem que a Bíblia é a verdade? Você crê que a Bíblia é a verdade? Então o homem está mentindo. E além de estar mentindo, é um herege. Está distorcendo a verdade. Heresia é distorcer a verdade. Herege é o que distorce a verdade. Então, se a verdade diz, João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a verdade. Aí alguém aparece e fala assim, não, você vai ao Pai através de mim também, tá? Não é só através de Jesus, não. Você vai ao Pai por Aparecida, você vai ao Pai por São Jorge, você vai ao Pai por São Benedito, você vai ao Pai por... Não. Mas Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não é por Ele. Como que está dizendo que tem outros caminhos? Ele disse, eu sou o caminho. Então, heresia é distorcer uma verdade. E herege é o que distorce. E qual é a verdade? É o que está escrito. Se está escrito em Atos 17, 24, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, então Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, ainda que Ele fala que habita. Quem está entendendo? Mais uma vez que o Espírito Santo quer que eu deixe claro esse assunto. Atos 17, 24, você já acabou de ler. Que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Vamos ler, deixa o Atos 17 aberto. Pode fechar o 2 Crônica 7, pode fechar. Tá? Que é um livro da lei. Eu te mostrei que na lei, Deus ouvia a oração que era feita no templo. Hoje o crente, o cristão, o filho de Deus, a ovelha, ele não precisa ir no templo para orar. Pode orar na rua, pode orar dentro do ônibus, pode orar. Não precisa ajoelhar dentro do ônibus para orar, tá? Tem pessoas que já é fanático, religioso demais, e ele pensa que orar, ou para orar, tem que ajoelhar. O fanatismo religioso é conhecido quando a pessoa associa humildade a se ajoelhar. E uma coisa não tem a ver com a outra. Você pode se ajoelhar sem ser humilde. Você pode se ajoelhar para amarrar um sapato. Você pode se ajoelhar para encerar uma casa, encerar o chão. Ajoelhar não tem nada a ver com humildade. Humildade não é na carne, se está de pé ou se está de joelho. A humildade é no coração. Quem está entendendo? Ezequias orou deitado. Isaías 38. Ele estava deitado na cama e ele orou deitado. E Deus ouviu a oração dele. Então a Bíblia fala de oração de joelho? Fala. Mas também mostra alguém orando deitado, orando sentado, orando em pé. E por aí vai. Você pode orar, porque orar é falar com Deus.
E a reverência nem sempre está no ajoelhar, mas na sinceridade que sai do coração. E pode ser de pé a sinceridade. Quem está entendendo? Então pode fechar o 2 Crônicas 7. E vamos lá em primeiro, deixa o Atos 17 aberto. Vamos lá em 1 Coríntios meia dúzia. 1 Coríntios 6. O assunto de hoje. Nós somos o templo, no singular, tá? Não existe templos. Existe um templo só. Nós somos nós no plural, somos no singular, templo. E Deus habita no templo, que somos nós. Por quê? Porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. Uma parede de tijolo, Edir Macedo, não é comprada pelo sangue de Jesus, né? Jesus não morreu por tijolos, né? Jesus não morreu na cruz por um lugar grande, lugar alto, lugar pequeno. Jesus não morreu por um lugar, ele não morreu por um local. Jesus não morreu por cadeiras, por paredes, por chão. Jesus morreu por pessoas, por vidas. E ele comprou essas vidas com o seu sangue. Comprou para quê? Para que pudesse morar nelas, habitar nelas. Não em um local, não em um lugar. Eu não quero o quê? Que você não entende isso, né? Você tem uma Bíblia igual eu, até mais velho que eu. Não é você que tinha que ensinar isso, né? Deixa o Atos 17 aberto. 1 Coríntios, meia dúzia. Quem já achou, diga amém. Verso 19. De novo Paulo chega perguntando. 1 Coríntios 6. E não é só o Edir Macedo não, tá? A lista é grande. De hereges que dizem que Deus está em um lugar. Está claro ou não está claro? Vou falar de novo. A lista é grande. Não é só o Edir Macedo não. Vem Edir Macedo, vem Valdemiro, vem Agenor Duque, R.R. Soares, Estevão Hernandes. A lista é enorme, é grandíssima a lista. Fora os que não são conhecidos. De hereges que dizem que Deus está em um lugar. Eu creio que Deus está em um lugar. Mas esse lugar somos nós. Está claro ou não está claro? O verdadeiro templo do Espírito Santo. Eu creio que Deus está em um lugar. Claro que eu creio. Mas esse lugar somos nós. Vamos ali que Deus está lá. Aonde que Ele está? Você vai ver Deus? Não tem como. Deus é Espírito. Como é que você vai ver Deus? Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 6, verso 19, Paulo diz, ou não sabeis, aí ele foi mais claro, em Coríntios 6, 19, Paulo é mais claro que em Coríntios 3, 16. Coríntios 6, 19, ou não sabeis que o nosso terreno, nossa casa, nosso prédio, a nossa construção, o nosso local, o nosso templo de Salomão. Veja o que a Bíblia diz. Não sou eu, não é o que eu penso. Não é o que eu acho. É o que a Bíblia diz. Coríntios 6,19. Não sabeis que o nosso corpo é o quê? Algumas Bíblias diz santuário, outras Bíblias diz templo. É a mesma coisa. Um dos fundamentos da graça é crer, pregar e ensinar que nós, que fomos comprados pelo sangue de Jesus, somos o templo do Espírito Santo. Quem está entendendo? Isso é um fundamento da graça. Se uma igreja em graça, se um ministério em graça, se um pastor em graça, se um apóstolo que diz que prega a graça, falar que Deus está em um lugar, ele está mentindo. Ele está sendo herege. Porque Deus não está em um lugar. Salvo se falar que esse lugar somos nós. Aí sim. Mas geralmente não fala isso. Fala que ele está numa construção, né? Num templo, numa igreja, numa casa. Não, Deus está em nós. É o que a Bíblia diz. Ou não sabeis, Coríntios 6,19, ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, de novo, que habita em vós, proveniente de Deus. E apóstolo, que espírito que habita em mim? Diga, um espírito proveniente de Deus, diga isso. É gostoso saber isso, né? É uma maravilha, né? Será que eu não estou sendo enganado? Não, você não está não. Porque o espírito que habita em você é o espírito proveniente
Ou seja, o Espírito proveniente, provém de Deus. Está claro ou não está claro? Aí você vai em alguns lugares, o bispo fala que tem um demônio na sua vida. Como que tem um demônio na sua vida se a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo que habita em você é proveniente de Deus? A Ele, sua melhor salva de palmas, por favor. Em nome de Jesus. Ah, papai. Maravilha. Levante a mão e diga: o Espírito que habita em mim é proveniente de Deus. Diga, provém de Deus. Amém, abençoado? Coríntios 6,19. Não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Verso 20. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus aonde? Aonde tem que glorificar a Deus? No vosso corpo. Não é o que está escrito? Olha lá, ó, Coríntios 6,20. Não é para você glorificar a Deus no templo de Salomão. Lê a Bíblia e veja aonde é para você glorificar a Deus. Ó, Coríntios 6,20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Alguém vai dizer assim: pastor Marcos, então, se nós somos o templo do Espírito Santo, o que vocês estão fazendo aí no MGA? O MGA não é um templo? Não, o MGA é um ministério, é um local. Nós nunca falamos que Deus habita nesse local aqui, ó, que Deus está nesse local. Deus está em nós. Aqui é um lugar de congregar. É um salão que nós alugamos. A igreja somos nós, tá? A igreja não é as paredes. Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui é um local, um lugar que nós alugamos para nos congregarmos, louvar a Deus, cantar ao Senhor, orar, falar de Jesus, engrandecer a Deus. Mas isso só pode ser feito aqui? Claro que não. Pode ser feito na sua casa, pode ser feito na sua sala, pode ser feito no quarto, pode ser feito na rua, pode ser feito em qualquer lugar. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está junto. Então, aqui não é o templo de Deus, porque nós somos o templo de Deus. Aqui é um local de oração, um lugar onde os santos se reúnem, se congregam para a glória de Deus, em nome de Jesus. Está claro ou não está claro? Nunca falamos e nem podemos falar e nem dá a entender que Deus está no local. Deus habita em nós. É verdade que a manifestação do Espírito Santo afeta o local, a atmosfera. Isso é notável. Isso é bíblico, aconteceu com Moisés. Quando Moisés chegou no Monte Sinai, Deus estava manifesto ali. Presta atenção no que eu vou falar. Habitar é uma coisa, Deus habita em nós. Manifestar é outra. E na lei, Deus só manifestava, Ele não habitava, por causa do pecado. Na graça, tirou o pecado, Ele não só manifesta, mas também habita. Por isso que Paulo disse em Hebreus 8,6 que a graça é uma superior aliança. Já não é superior? Porque na lei Ele só manifestava, na graça Ele manifesta e habita. Diga, Pai. Já não é melhor? Não é melhor que na lei? Então, deixa eu falar sobre manifestação. Lá no Monte Sinai, Deus estava manifesto. E aquilo afetou a atmosfera. O mundo cosmos. Tanto afetou que a manifestação de Deus, em fogo, em chama de fogo, pegava fogo numa sarça, num sarçal, que é um capinzal verde, mas o capim não consumia. Se você pôr fogo num capim verde, ele não se consome, ele não fica queimado, não sai fumaça, lá não saía. O capim pegando fogo, né? O mato pegando fogo, e ele continuava verde. Não saía fumaça, não tinha cheiro de queimado, não se consumia. Aquela manifestação de Deus afetou a atmosfera, de tal modo que quando Moisés chegou perto do sarçal, daquele capinzal para ver, uma voz do meio do fogo, está escrito, uma voz disse, Moisés. Você vê como que Deus conhece cada um de nós, né? Moisés não conhecia Deus, mas Deus conhecia Moisés, porque chamou pelo nome.
A voz não falou, ei, quem é você? What's your name? Qual o seu nome? A voz não falou isso. A voz disse, Moisés. E Moisés, quem é, Senhor? E a voz, eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aí começou até a pregar para Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, tira tuas sandálias, porque a terra que você está é terra santa. Por quê? Por causa que aquela terra não tinha minhoca, era uma terra santa. Não é por causa disso aí não. Aquela terra ali, aquele pedaço era santo, porque Deus estava manifesto. Está claro ou não está claro? Naquele lugar, não em todo lugar, naquele lugar Deus estava manifesto. De modo que Moisés sentiu a presença de Deus. Está claro ou não está claro? Uma salva de palmas ao poder de Deus. Abba, Pai. E o poder de Deus, a manifestação de Deus tem um nome. Qual o nome da manifestação de Deus? Também. Ele falou unção, também. Mas tem um nome divino. A manifestação de Deus nada mais é senão o Espírito Santo. Está claro? O Espírito Santo não é uma pessoa, ou uma suposta terceira pessoa de uma suposta e herética trindade, que não existe. O Espírito Santo é uma manifestação de Deus. A manifestação de Deus se chama Espírito Santo. O poder de salvar, o poder de Deus para salvar as pessoas se chama Jesus Cristo. E o poder de Deus que criou os céus e criou a terra se chama Pai. Está claro ou não está claro? Simples, né? Quem criou os céus e a terra? Deus, na manifestação de Pai, não de Salvador, porque ali ele não estava salvando ninguém, ele estava criando. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ali não era o Salvador, e nem o Espírito Santo manifesta. Ali era Deus como, diga, Pai. Mas aí Jesus morreu na cruz para salvar. Lucas 19, o Filho do Homem veio buscar e salvar. Então era Deus como Filho, Salvador. Está claro ou não está claro? Mas hoje Ele habita em nós. Então já não é Salvador, é Espírito Santo. Quem explica isso, hein? Aonde você ouve isso? Aonde, irmão? Você acha que eles falam isso no tempo de Salomão? Eles não sabem nada, eles não entendem isso. Não conhecem. Um dos fundamentos da graça é que nós, no plural, somos, no plural, no singular, templo do Espírito Santo. Porque o templo do Espírito Santo, it's only one, é somente um. O templo do Espírito Santo é um só. A morada do Espírito Santo é uma só. Por isso que igreja é no singular. Efésios 1:22. Cristo é o cabeça da igreja. No singular por quê? Porque, em inglês, the church, it's only one. A igreja é quantas? Uma só. Pessoas congregadas é chamada e conhecido por Deus de igreja. Pessoas congregadas, pessoas no plural, congregadas em nome de Jesus. Essas pessoas compradas pelo sangue de Jesus, essas pessoas no plural, salvas no plural, é a, no singular, igreja de Cristo. A Ele, por favor, mais uma vez. Bom, acho que ficou bem explicado esse negócio que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é um fundamento da graça, tá? Uma igreja em graça vai pregar isso. Nós temos uma relação de igrejas em graça no nosso site, tá? Se você mora longe do MGA, nós temos uma relação de igrejas em graça no nosso site, graçaapostolado.com. Você quer saber se é uma igreja em graça mesmo? Então, veja os fundamentos da graça. Fundamentos é da graça, não é fundamentos denominacional, hein? Tá claro aí para você? Tá me entendendo? Presta atenção. Fundamentos da graça, ele tem que ser universal.
aqui, lá, acolá, perto, longe, em outro país, em outra língua. O fundamento da graça, ele é para todos. O que Paulo disse em Coríntios 3? Eu pus o fundamento. Então o fundamento tem que ser o mesmo para todos. O fundamento da graça. Agora, existe doutrinas, costumes locais que porventura vai ser diferente de outras igrejas locais. Por exemplo, no MGA, você pode perceber o culto, o começo, meio e fim do culto de uma forma. Aí de repente você vai em outra igreja em graça, o começo, meio e fim é de outro jeito. Essa diferença pode ter, tá? Você vai encontrar isso aí. Se você for em outra igreja em graça, não vai ser o apóstolo Marcos Gomes, né? Então é outro pastor, é outro apóstolo. Então ele não vai pregar igualzinho como eu prego. Ele pode pregar a graça e o apostolado, mas não vai ser igual eu. Então vai haver diferenças de pessoas, né? Pode haver diferença de edificação. Um edifica de uma forma, outro edifica de outra forma. Mas qual que é o fundamento? É a graça? Então tá certo. Tá entendendo? Esse aqui está edificando ele usa uma colher menor. Sabe o pedreiro? Tem pedreiro, não tem várias colheres de pedreiro? Tem colher de pedreiro pequenininha, tem colher de pedreiro média, e não tem aquela grandona colher de pedreiro que já pega bastante massa. Então, você vai numa igreja em graça, aquele apóstolo ou aquele pregador está edificando com uma colher de pedreiro pequena. A graça? Então você não pode falar que está errado. A colher é pequena, é o jeito que ele trabalha. Aí você vem no MGA, o pedreiro aqui está usando uma colher maior, mais grande. Então é o jeito que eu trabalho. Mas está edificando como? A graça. Então, qual a diferença? Aquele pedreiro usa uma colherzinha pequena, e esse pedreiro aqui usa uma colher maior. Você não quer que o muro seja feito? Se você pediu para o muro ser levantado, o que muda para você se o muro está sendo feito com colher pequena ou com colher grande? Muda o quê? O importante é que o muro seja feito, e o muro seja estabelecido, e o muro fica firme. E esse muro é a graça e o apostolado. Está claro ou não está claro? Papai. Deixa eu ver meu tempo aqui. Dá para falar de outro assunto? Outro fundamento da graça. Vamos mudar de assunto agora? Hoje é a 6ª parte da série de mensagens Os Fundamentos da Graça. Já estamos na 6ª parte e eu vou continuar, que eu tenho mais assuntos, tá? Não vou terminar hoje não. No nosso site, você está ouvindo a 6ª parte, está gostando? Está entendendo? Entra no nosso site, graçaeapostolado.com. Na página inicial tem um link, Os Fundamentos da Graça. Clica 2 vezes no link, vai abrir a página, aí tem ali a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, vai ter todo o assunto dos fundamentos da graça. Amém? Vamos falar de outro assunto? Não se perde a salvação. Ponto. Isso é indiscutível. Outro fundamento da graça: salvação não se perde. Tem pessoas que não conhecem, e porque não conhece, não entende. E como não entende, não compreende. Pegou? Tem pessoas que não conhecem, olha para mim. Tem pessoas que não conhecem, eu vou falar do que eu conheço. Quando a pessoa não conhece, olha para mim, ó. Quando a pessoa não conhece, então ele não vai entender, porque ele não conhece. E se ele não entende, ele não compreende. Por exemplo, se eu falar para você assim, eu quero que você vá na padaria, lá no Japão. Lá no Japão tem uma padaria, bem na esquina. Você fala, você está de brincadeira, pastor? Eu moro aqui em São Paulo desde que eu não nasci. Como é que eu vou achar uma padaria no Japão? É porque você não conhece. Se eu ligar para o japonês aqui agora, alô, irmão, lembra aquela padaria? Eu já sei ir lá, porque ele conhece. Está claro ou não está claro? Então, quando você conhece, você entende e compreende. Quando você não conhece, não tem jeito. Segura essa frase. Tudo só é difícil enquanto você não sabe. Você sabe fazer transplante de coração? Não sabe, né? Sabe fazer transplante de medula? Sabe fazer? Não sabe? É porque você não conhece. Tem gente que faz isso, o cara faz com fone de ouvido aqui, ouvindo música, e ele faz transplante de coração, porque ele faz isso há anos. Ele estudou isso, ele só mexe com isso. O Reinaldo é marceneiro, um profissional excelente. Eu não sei nem pegar no martelo.
Mas ele faz cama, faz guarda-roupa, faz móvel, faz prateleira. Para ele é fácil. Claro que é fácil, ele faz isso há anos. Eu não sei nem por onde começar. Então, para ele é fácil. Para mim já não é. Então, tem pessoas que não entendem por quê? Porque não conhecem. Então, me permite, eu que conheço, te ensinar. Amém? Outro fundamento da graça. Não se perde a salvação. Salvação não se perde em hipótese alguma. Abre um parênteses. Aí tem pessoas que distorcem, né? Porque ele não conhece, ele distorce. Então já que não perde salvação, então eu posso matar, posso roubar, posso soltar. Eu falei isso, irmãos? As pessoas distorcem. O ser humano adora distorcer. Então já que não perde salvação, então eu posso. Irmão, isso é um problema seu. Se você vai matar, roubar, assaltar, isso é um problema seu. Aqui na terra existem leis. Romanos 13, Paulo diz que Deus estabeleceu as leis na terra, as autoridades. Se você matar, roubar e assaltar, você vai ser preso. Tem país que é pena de morte, tem país que é prisão perpétua, é você que sabe. Eu prefiro não. Porque eu também já li na Bíblia, em Coríntios 6,12, que todas as coisas me são listas, mas tem coisa que não convém. Só porque eu sou salvo, eu vou sair matando e roubando e assaltando? O que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem nada a ver. Então eu não perco minha salvação. Não perde. Então posso matar? Se você não se importar em ir preso, aí é com você. Nos Estados Unidos, prisão perpétua. Tem lugar na Arábia, cadeira elétrica, pena de morte. É com você se você quer matar, se você quer roubar e assaltar. Isso não convém. Então, não seja infantil, tá? Não seja infantil. Não é porque você não perde a salvação que você vai plantando na carne. Porque Gálatas 6,7, Paulo diz, não erreis, tudo que você plantar você vai colher. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Amém? Outro fundamento da graça, não se perde a salvação. Por que não se perde? Vamos ver isso na Bíblia. Abre aí Isaías 45. Vou te mostrar na lei, depois eu mostro na graça. Um dos fundamentos da graça, que uma igreja em graça, um ministério em graça, um apóstolo, um pregador, um pastor em graça, ele tem que pregar isso. É fundamento da graça. Salvação não se perde. Salvação não se perde. Quem está salvo, quem está no presente salvo, é porque foi no passado salvo. E se foi e está, sempre será. Amém, abençoado? Você pegou a conjugação verbal? Só está no presente, só está salvo quem foi salvo em Cristo. Está claro? Quem não foi quando ele morreu na cruz, lá na reconciliação, quem não foi salvo na cruz, não está salvo hoje. E se não foi e não está, nunca será. Não tem como. Por quê? Porque tudo já está consumado, irmão. Então, quem não está, é porque não foi e nunca será. Quem está salvo é porque foi e sempre será. Então, salvação é uma coisa... Eu não sei quem inventou essa ideia de perder a salvação. Só pode ser os pregadores da lei para assustar os crentes e colocar condenação, né, em libertinos. Tem pessoas libertinas. Aos libertinos, eu tenho um remédio aqui. Deixa eu pegar um remédio, espera um pouquinho. O remédio, Gálatas 5,13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Tá? Isso aqui é para os libertinos que acham que só porque não perde salvação, que vai andar na carne. Vai colher. Lá em 1 Coríntios 5, teve um irmão que achou, então não perco minha salvação, eu vou adulterar com a mulher do meu pai. Meu pai foi trabalhar das 10 às 6 da manhã e eu fui lá e sapequei o milho. É? Paulo falou, não acredito que você fez isso, irmão. Quem foi que fez isso aí? Ninguém falava nada. Paulo estava preso, ninguém falava nada. Paulo falou, o Espírito Santo já me revelou, hein? Tem um irmão aí que adulterou com a mulher do pai dele. Eu estou citando 1 Coríntios 5. Tá? Paulo disse, tem um irmão aí que adulterou com a mulher do pai dele e vocês estão todos inchados, nem se entristeceram. Nem se entristeceram para tirar do meio de vós quem cometeu tal iniquidade. Paulo disse, não tem problema não. O meu Espírito e Jesus Cristo já determinamos que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha lá, hein? O irmão fez coisa errada, plantou na carne e nem assim perdeu a salvação. Morreu,
mas a salvação ele não perdeu. Agora ele morreu antes do tempo, né? Eclesiastes 7, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. Por que morrerias antes do tempo? Eclesiastes 7,16. Eu vou morrer antes do tempo, irmão? Eu vou pegar uma moto de 1000 cilindradas e vou andar 350 com ela? Você é louco? Passa um rato na frente, como é que faz? Você cai de uma moto 300 e não sobra nem a placa traseira, irmão. O anjo já ficou lá atrás faz tempo. Você está numa Castelo Branco, numa rodovia, velocidade máxima 120. Você passou com uma moto a 300. O anjo ficou lá na placa. Se cair ou se bater, não sobra nada. E o que Deus tem a ver com isso? Nada. Está claro ou não está claro? Por isso, Gálatas 6:7. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Verso 8. O que planta na carne, da carne colherá corrupção. O que planta no espírito, do espírito colhe a vida eterna. Então é você que sabe. Você quer plantar na carne e ir preso? Quer plantar na carne e morrer? Quer plantar na carne e pegar uma AIDS, pegar um câncer? Quer plantar na carne e perder a família? É você que sabe. Ou quer plantar no espírito e reinar em vida? Hã? Quem recebe? Aqui nesse ministério nós pregamos a verdade como ela é. E você que é o seu pastor, irmão. Não sou eu não, é você. Você que é o seu juiz. Você acha que é certo pular de um prédio de 15 andar? É você que sabe. Eu vou pelo elevador. Se você quiser pular, é um problema seu. É você que sabe. O que a Bíblia te ensina? A pular do prédio para chegar mais rápido? Eu prefiro demorar um pouquinho mais e descer, ou pelo elevador ou pela escada. E chegar vivo. Do que chegar mais rápido morto, esborrachado no chão. Está me entendendo onde eu quero chegar? O que eu estou querendo te dizer? Aqui é ensinado a verdade. O que você vai fazer com a verdade? Vai distorcer a verdade? Vai andar de um modo libertino para desagradar a Deus e os anjos sair da sua vida? E você perder a cobertura angelical e morrer antes do tempo? O que você vai ganhar com isso? Só se está claro. Isaías 45. Um dos assuntos da graça, ou melhor, um dos fundamentos da graça, não se perde a salvação. Está claro ou não está claro? E eu vou falar por que não se perde. Primeiro eu vou ler a Bíblia, depois eu falo por que não se perde a salvação. Isaías 45, quem já achou, diga amém. Verso 17. Havia uma promessa sobre a salvação. Isaías 45, 17. Havia uma profecia. Isaías 45, 17. Mas Israel, ou seja, o povo de Deus, será salvo pelo Senhor. Diga amém. Diga, salvo como? Continua a leitura. Isaías 45, 17. Israel será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Quem pode falar glória a Deus? Então a salvação ela é o quê? A salvação é o quê? Eterna. Vou falar agora com os inteligentes. Não precisa ser um Bill Gates não, tá? Nem um cientista da NASA, não precisa ser. Um pouquinho inteligente precisa, só um pouquinho. Vou falar com os inteligentes. Se a salvação é eterna, segundo a Bíblia, quem ousa dizer que se perde a salvação? Se a salvação é eterna. Como é que se perde algo que é eterno? Quem quer me explicar isso? Eu não falei que as pessoas falam de coisas que não conhecem? Falei ou não falei aqui? A pessoa fala de coisas que não conhece. Aí não conhece, não entende. Não entende, não compreende. O sistema religioso inventou esse negócio de perder a salvação para punir quem vive errado. Mas o que a Bíblia diz? E lá em Hebreus 10, Deus falou, minha é a vingança. Deus que faz a vingança, não sou eu, não é você. A vingança é de Deus. Ah, mas tem um irmão andando errado. Deus vai pegar ele na curva, hein? Não mexe com ele não. Está andando errado, está mentindo, está dando mau testemunho, está escandalizando, está andando na libertinagem. Deus vai pegar ele na curva. Gálatas 6:7, porque de Deus não se zomba. Ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Ele foi lavado pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo habita nele.
E ele está escandalizando. Está escandalizando um irmão fraco. Romanos 14. Por quem Cristo morreu também. O irmão está fraco por causa dele, está escandalizado com ele. Então Deus vai pegar ele na curva. O irmão de 1 Coríntios 5 pagou com a vida. Morreu. Cada caso é um caso. O juiz, Deus que julga. Não é o apóstolo, não é o pastor, não é a igreja. Deus que julga. Está claro ou não está claro? Olha lá, ó. Isaías 45, 17. Israel será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Circule na sua Bíblia. Eterna salvação. Salvação não se discute. Pastor, vamos ter um tema hoje, um debate. Já me chamaram para debate, eu nunca fui em nenhum e nem vou. Porque eu tenho mais o que fazer, né? Eu ficar debatendo, não. Eu creio no que está escrito na Bíblia. Já me chamaram várias vezes para debate. Tem um irmão no Facebook que ele está me insistindo, eu não aguento mais nem ver o irmão. Irmão, eu não vou debater com ninguém. 2 Timóteo 2, ao servo do Senhor não convém contender. Eu não fui chamado para contender, eu não fui chamado para debater. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu sou um pregador da palavra de Deus. Você crê em Deus? Você crê na palavra de Deus? Então estou te mostrando. Você crê? Amém. Você não crê? Amém também. Para mim não muda nada. Eu não vou debater com você, não vou te obrigar, não vou te forçar, não vou ficar de mal. Eu sou um pregador, eu sou um anunciador. Minha obrigação, Coríntios 9,16, minha obrigação é anunciar o evangelho. Estou anunciando. Você crê? Glória a Deus pela sua vida. Você não crê? Eu vou pegar para outro, irmão. Mas discutir com você eu não vou nunca. Não vou discutir, não vou debater, não vou te forçar, não vou fazer nada. Eu creio porque o Espírito Santo habita em mim. E ele me faz crer na palavra de Deus. Eu não tenho como crer ao contrário. Se Isaías 45, 17 diz que a salvação é eterna, quem sou eu para dizer que ela não é? Se a Bíblia diz que é eterna. Ah, mas teve um irmão lá que matou. Isso é um problema dele. Se ele matou, que ele pague para a justiça. Porque aqui na terra tem polícia, tem delegado, tem juiz. Quem está entendendo? Ah, mas tem um irmão que andou errado. Isso é um problema dele, com Deus, com os anjos, dependendo do que ele fez com a justiça. O pastor não tem nada a ver com isso. Quem está entendendo? Eu não estou aqui para cuidar da vida de ninguém. Quer andar errado? Pode andar, o problema é seu. Você é adulto? Você é de maior? Eu não estou aqui para cuidar da vida de ninguém. Eu estou aqui para pregar e ensinar a verdade da palavra de Deus. O que você vai fazer da sua vida eu não sei. Isso é um problema seu. E não me interessa nada, tá? Se você vai matar, se vai roubar, ou se vai congregar e aprender a palavra de Deus. Se você for congregar e crescer em graça, glória a Deus pela sua vida. Se você escolher o caminho errado, você vai colher, hein? Por não falar que eu não avisei. Ah, está me ameaçando. Ameaçando não. Estou te exortando, te mostrando na Bíblia as consequências de uma vida errada. De um justo que vive como ímpio. Aí é com você, você é adulto. Está claro ou não está claro? Se eu recebi Jesus como meu Senhor, se eu confessei Jesus como meu Senhor, para a glória de Deus, como é que eu vou viver como ímpio? Usando droga, como é que eu vou viver assim? Eu não posso. Dando mau testemunho, como é que eu posso? Se eu confessei Jesus como meu Senhor, eu confessei Jesus como meu Senhor. Se Ele é meu Senhor, quem manda em mim é Ele, não sou eu. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então como é que eu vou ficar andando na carne, escandalizando? Eu vou me lascar, porque eu vou colher o que estou plantando. Como eu não quero sofrer, como eu não quero colher, então já nem planto na carne. Quem está entendendo? Aqui é muito bem explicado, irmão. Muito bem explicado. Vai sofrer, desculpa a expressão. O burrão vai sofrer mesmo, né? Porque está achando que pode tirar uma de Deus, pode zombar, pode... Deus vai te pegar, hein? Ficar andando tirando um sarro de Deus, Ele te pega mais cedo ou mais tarde. Depois vai falar que não avisou, hein? É só você ler Hebreus 10, tá? Lê Hebreus 10 na sua casa depois. Hebreus 10, tá? Do 28 para baixo. Lê depois lá. O que diz em Hebreus 10, do 28 para baixo. Eu duvido você andar como ímpio depois que você lê Hebreus 10, 28, 29 e 30. Até o 31, tá? 28, 29, 30 e 31. Eu duvido você ler Hebreus 10, 28, 29, 30 e 31 e continuar vivendo como ímpio. Ovelha, comprado pelo sangue de Jesus, templo do Espírito Santo, vivendo como ímpio. Eu duvido você ler e continuar vivendo. Porque aí vai tá consciente. Aí, se a consequência acontecer, vai ficar debaixo de uma condenação, hein? Tá me entendendo?
Isaías 45, 17 para terminar. Isaías 45, 17 para terminar. Israel será salvo pelo Senhor com eterna salvação, jamais sereis envergonhados ou confundidos em toda a eternidade. Deus foi claro em dizer que a salvação é eterna. A salvação é a eternidade. O sistema religioso, os pregadores religiosos colocaram condenação nas pessoas que vivem de um modo libertino. Mas a libertinagem não é pretexto para viver em pecado de um modo errado. A libertinagem não é pretexto para isso. E a graça também não é pretexto para isso. Então quem andar em libertinagem vai andar consciente. E se está consciente e haver colheita, não pode nem reclamar. Por quê? Gálatas 6,7, não erreis. Está claro ou não está claro? Não perder a salvação não tem nada a ver com uma vida libertina. Está me entendendo? O que é libertinagem? Liberdade é uma coisa. Libertinagem é outra. Liberdade. Você vai na praia, você usa um shortinho de mergulho, né? Não sei como chama, sunga, tanga, não sei. Você usa... É? Não, o homem não usa um shortinho, sunga. Então você vai na praia, você não vai na praia de paletó e gravata, né? Pelo amor de Deus, né? Você não vai na praia de vestido de noiva, né? Então, você vai na praia de sunga, ali é liberdade. Sunga, sem camisa, você está na praia. Liberdade. Libertinagem, peladão na praia. Aí já é libertinagem. Aí vai ter consequência. Tá claro? Aí vai ter consequência. Você acha que a polícia não vai te pegar? Andando pelado na praia, perto de criança, perto de senhora casada, a polícia não vai pegar? E vai levar para cadeia. E você acha que o juiz vai te dar o quê? Um x-salada e uma Coca-Cola quando você chegar lá? A borracha vai comer em você. Porque você vai ter como um tarado, um libertino. Ah, juiz, eu estava na praia. E ele fala, o que praia tem a ver com libertinagem? Estou te explicando o que é liberdade e o que é libertinagem. Não é porque você tem liberdade que você vai ser um libertino. Vai na praia, se diverte, mergulha, toma banho de mar, mas não é para você andar pelado na praia. Porque senão vai ter consequência. Que já é libertinagem. Está claro ou não está claro? É só ler Gálatas 5,13, tá? Bom, e para terminar aqui, vai lá em João capítulo 10. Aliás, deixa o Isaías aberto, deixa aí, o Isaías 45. Vou terminar a reunião em 5 minutos, tá? Isaías 45, deixa aberto, e abre João 10, para você comparar os textos. Hoje é a 6ª parte do tema Os Fundamentos da Graça. 6ª parte. Já falei sobre nós somos o templo do Espírito Santo. Não é o templo de Salomão, tá? O templo de Salomão é parede. Se um avião bater ali, cai e derruba tudo, tá? Se pegar fogo ali, não tem nada a ver com Deus. Ali é uma parede, tijolo, cimento. Deus não habita ali. Deus não está ali. Deus habita em nós. Já expliquei isso, né? Então hoje eu falei sobre nós somos o templo do Espírito Santo e outro fundamento da graça. Não se perde a salvação. Porque a salvação é o quê? Salvação é o quê? Eterna. João 10. Abre aí. Quem já achou João 10, diga amém. Olha lá, ó, João 10, verso 27. 27 e 28, né? Estou terminando 5 minutinhos. João 10, 27. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Jesus diz. João 10, 27, Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Coloca o dedo no verso 28. João 10, 28. Eu lhes dou a vida temporária. Amém, irmãos? Não é, Pedro? Não é temporária? Eu lhes dou a vida? O que está escrito aí? Vida? Eterna. Se a vida, irmão, pelo amor de Deus, você que fala que perde salvação, se Jesus, hein? Lá eu li Isaías 45, 17. Agora é Jesus. Quem é que vai chamar Jesus de mentiroso? Ele disse, ó, eu lhes dou a vida eterna. Qual pregador que vai aparecer? Não, Jesus mentiu. A vida não é eterna, não. É só um tempinho só. Quem é que vai falar isso? Você não vai chamar Jesus de mentiroso, né, irmão?
Quem crê em Jesus? João 10, 28, Jesus disse. João 10, 28, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. Você que pensa que perde a salvação, Jesus disse: e jamais perecerão. Sabe o que quer dizer jamais? Nunca. É só ler o dicionário. João 10, 28, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, que é a salvação eterna, de Isaías 45, 17. E Jesus diz: e jamais, nunca perecerão. João 10, 28. Olha lá, ó. Ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Você está nas mãos de Jesus, irmão. Quem recebe? Você está na mão de Jesus. Quem recebe? A sua vida está nas mãos de Jesus. Por isso que Hebreus 5:9 diz que Jesus é o autor da eterna salvação. Por que Hebreus 5:9 Paulo diz que Jesus é o autor da eterna salvação? Porque ele nos deu a vida eterna. Está claro ou não está claro? Por favor, a ele. Bem bonito, bem forte. Então, salvação não se perde. Por quê? Diga, porque a salvação é a vida eterna. Diga, salvação e vida eterna é a mesma coisa, diga isso. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Ser salvo é ter a vida? É ter a vida eterna. O que é ser salvo? Ser salvo é ter a vida eterna. O que é salvação? Salvação é a vida eterna. Como é que vai perder a vida eterna? Como é que vai perder a salvação? Se a salvação é a vida eterna. Então, os que falam que perde salvação são pessoas que não conhecem a Bíblia. E por não conhecer a Bíblia, não entendem a Bíblia. E por não entenderem a Bíblia, não compreendem a Bíblia. Então vê pessoas cometendo erros, até erros graves, aí falam assim: você está vendo o que ele fez? Perdeu a salvação. Como é que ele pode ser salvo se ele fez isso? Bom, se ele fez isso ou aquilo, ele vai ter que pagar por isso ou por aquilo. Vai ter uma consequência disso. Se você bater em um carro atrás, você é culpado. A lei diz que quem bate atrás está errado. Ah, mas é que ele... Não, se você tivesse 1 quilômetro longe, não tinha batido. Se tivesse 5 quilômetros longe, não tinha batido. Não vem com essa conversa que não deu tempo, que essa não vai colar para a lei. Bateu atrás, está errado. Anda longe que não bate. Anda 5 quilômetros longe, quero ver bater. Acabou. Então você tem como viver a lei da terra. Bateu atrás, está errado, não tem conversa. Se o carro escorregou, se não deu tempo, não tem conversa. Bateu atrás, está errado. Se está longe, não batia. Então tudo tem uma consequência. Plantou na carne, vai colher na carne. Está vivendo de um modo errado, vai ter colheita. Claro que vai ter colheita. Mas essas colheitas não afetam a nossa salvação. E isso não quer dizer que não afeta a minha salvação, que eu vou ser um vagabundo, libertino, ladrão, assaltante, bandido, matador. Está claro ou não está claro? Só porque eu não perco minha salvação. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então isso é pretexto, argumento de pessoas libertinas. Ah, já que não perde salvação, cuidado, hein? Gálatas 6:7. Não erreis. De Deus não se zomba. Tudo que você plantar, você vai colher. Não eu. Foi você que plantou, você que colhe. Se eu plantar, eu vou colher. Como eu não quero colher, eu não planto. Ou seja, eu não ando errado. Porque se eu andar errado, eu vou me lascar. Eu vou colher. E aí não tem para onde fugir. Deus já me avisou na Bíblia para mim não errar. Se eu estou errando consciente. Vou sofrer por ser burrão. Você já não leu? Li. Você não conhece? Conheço. Então por que você fez? Não, é que... Não, agora não vai ter jeito. Agora vai... Dependendo do que você fez. Ou paga com dinheiro. Às vezes paga com a própria vida. Tinha um rapaz aí que falava, ele era macumbeiro, ele falava que tinha o corpo fechado. Não, ele era bandido, ladrão. Eu tenho o corpo fechado, eu fui ali no centro e eu tenho o corpo fechado e eu vou assaltar e a polícia não vai ver. Tomou 5 tiros no peito e morreu. Vai, besta. Tem o corpo fechado, né? Se lascou, né?
Quem é que autoriza alguém a viver de uma forma errada? E achando que não vai dar nada? Hã? Passa na roleta do ônibus sem pagar. Você vê um tapão na orelha que você toma. E se for só um tapão, tá bom. Se não chamar a polícia. Eu estou te falando uma besteirinha. Só de passar a roleta sem pagar. Já dá problema. Você imagina se você vai trocar tiro com polícia? Ah, meu filho. Ai, meu filho, o que foi? Meu filho morreu. Ah, ele morreu, mas o que foi, irmã? Ah, o policial matou. Por quê? Porque ninguém mata do nada, né? Não, porque ele assaltou um banco e na hora de fugir trocou tiro com a polícia. Ah, irmã, pelo amor de Deus, irmã. Gálatas 6:7, não erreis. Tudo que você plantar, você vai colher. O que plantar na carne, da carne vai colher corrupção. Está claro ou não está claro? Deus é justo juiz. Não vem com essa conversa, morreu trocando tiro com a polícia. Bandido, assaltante, ladrão, malfeitor, está fazendo coisa errada. Você acha que Deus vai apoiar? Você acha que Deus vai ajudar? Você acha que Deus vai concordar? Claro que não vai. Vai morrer, vai ficar aleijado, vai sofrer porque está fazendo coisa errada. Está claro ou não está claro? Salvação não se perde. O último texto da noite, Romanos. Olha aqui comigo. Romanos, para terminar, 2 minutinhos. O último texto da noite. Romanos, capítulo 11. Por que não se perde a salvação? Primeiro que a salvação é a vida eterna. Então não tem como perder algo que é eterno. Segundo, a salvação é um dom de Deus. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, quer dizer, ser salvo por meio da fé, isto é um dom de Deus. A salvação, você não é salvo porque você merece salvação. Nós não somos salvos porque fizemos algo para merecer. Nós somos salvos por um dom de Deus, chamado graça. Pela graça, Efésios 2:8, pela graça somos salvos. Isto é um dom de Deus. Olha aqui, ó, Romanos 11, para terminar o último texto. Romanos 11, versículo 28 e 29. Romanos 11, 28. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, Paulo está falando da diferença da carne e do espírito. Na carne são inimigos, porque estão dando errado, mas no espírito são amados por causa dos patriarcas. Romanos 11, 29. Pois os dons, circule na sua Bíblia, os dons. Romanos 11, 29. Pois os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. Ou seja, não se revoga, não volta atrás. Ou seja, se Deus te salvou, você está salvo para sempre. Por quê? Porque a salvação é um dom de Deus. E os dons são irrevogáveis. Isso quer dizer que você pode sair matando, assaltando todo mundo? Uma coisa tem a ver com a outra. O assunto aqui é não se perde a salvação. Como você vai viver, eu não sei. O certo para quem lê a Bíblia e tem temor a Deus é viver como Jó. Jó 1. Era Jó reto, temente a Deus, se desviava do mal. Reto, temente a Deus. Então esse é o certo. Agora, você é salvo para sempre. Viva como Jó, viva como Davi, viva como Moisés, viva como Salomão, viva como Paulo, viva como um homem de Deus, viva como um filho de Deus para a glória de Deus. Não vive para escandalizar o evangelho. Não vive para a vergonha de Deus, matando, roubando, mentindo, passando para trás. Não vive assim que vai... Aí Deus não ajuda mesmo. Aí não tem como. Atrasando a vida das pessoas. Se você rouba alguém, você está atrasando a vida da pessoa. A pessoa às vezes está comprando, pagando na prestação no carnê, você vai lá e rouba ela. Você acha que Deus vai te ajudar como com isso aí? Fazendo uma coisa dessa. Se Deus disse para você amar o próximo como a ti mesmo, você vai lá e rouba o próximo. Deus mandou você amar, você vai lá e rouba. Deus mandou amar, você vai lá e mata o pobre. O próximo. Você acha que Deus vai estar te ajudando ao seu favor? Por isso que nenhum ladrão é bem sucedido. Porque o ladrão está quebrando, não a lei de Moisés. O ladrão está quebrando uma lei pior que a lei de Moisés. Ele está quebrando a lei de
de Deus. Ao invés de amar o próximo, ele está prejudicando o próximo. Aí não tem Deus que ajuda, né? Não tem oração que ajuda. A mãe pode chorar sangue. Aí não tem como ajudar mesmo. Porque ele está quebrando uma lei de Deus, do Criador. Aí não tem como ajudar, né? Não tem como. Romanos 11, 29. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, se Deus te salvou, João 10, 28. Se Jesus te deu a vida eterna, você tem a vida eterna. Se Deus te deu a salvação, você tem a salvação. Você está salvo para sempre. Você é salvo, você é sempre salvo. Portanto, viva para a glória de Deus em Cristo Jesus. E haverá anjos em seu favor. Quem recebe? Me aguarde a 7ª parte, me aguarde. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.